Yivot Mashiach. Nos próximos trechos, nós vamos trazer diversas citações do Rebbe no seu último ano de pronunciamentos, quando ele nos instruiu sobre como apressar e como agilizar a vinda de Mashiach, como antecipar a chegada da redenção. Em diversas ocasiões, o Rebbe nos falou de coisas específicas, atitudes específicas ou ações específicas, que elas têm o poder, de acordo com a Torá, de acordo com o judaísmo, elas têm o poder, o efeito, a capacidade de atrair ainda mais a vinda de Mashiach. Então, num dos seus pronunciamentos, assim nos fala o Rebbe, já que esse é um assunto muito atual e presente, que alpi kol simanim, o assunto da redenção, da chegada de Mashiach, que alpi kol simanim haita geulat tzricha lavo kvar lifnei zman rav, porque de acordo com todos os sinais que nós temos nos livros dos profetas, de acordo com todas as descrições que temos dos nossos sábios, no Talmud, nos Midrashim, no Zohar, etc., a verdade é que a redenção já tinha que ter acontecido já há muito tempo, porque todos os sinais já se concretizaram e já estão presentes. Por isso, uma vez que Mashiach na prática ainda não chegou, o processo de redenção ainda não foi desencadeado, diz o Rebbe que nessa situação, nessas circunstâncias, tzricha liot bakasha meyuchedet ad matai shetavo kvar hageulah bepoal mamash. Por isso, nesse momento, nessa situação, nessas circunstâncias, é necessário haver um clamor especial, um pedido, até uma exigência, gritar e clamar para Deus, ad matai, até quando nós vamos esperar o Mashiach? Até quando nós vamos permanecer ainda no Galut, no exílio? Até quando nós vamos estar privados do Beit HaMikdash, etc. Shetavo kvar hageulah bepoal mamash, que venha já imediatamente a redenção na prática. Nos diz o Rebbe que esse clamor tem o poder de antecipar a redenção. De onde nós sabemos isso? Que yesh bekocho leavi et hageulah bepoal, que isso tem o poder e o alcance de aproximar e trazer a redenção. Kefi sheve'anitzak el Hashem begalut Mitzrayim, vayishma Hashem et koleinu, vayotzienu biyad chazaka, vayivienu, vayiten lanu et haaretz azot. Ele nos diz, se a gente observar na história judaica, desde o seu início, no momento do êxodo, ou os momentos que anteciparam o êxodo, a primeira redenção do povo de Israel, a saída do Egito, conforme descrito nos versículos da Torá, em Deuteronômio 27:7, lá nos conta a Torá que o povo de Israel estava em aflição, estava sendo brutalmente escravizado pelos egípcios, e o que fizeram os judeus naquela época? Vanitzak el Hashem, gritaram, clamaram para Deus, já não eram nem palavras ou orações, mas eram gritos de clamor, em função do Galut Mitzrayim, do exílio no Egito, e nos relata a Torá em seguida que de fato Vaishma Hashem et koleinu, Deus ouviu as nossas súplicas, deu ouvido à nossa voz, mesmo que eram só gritos, não é? Gritos de sofrimento, de angústia. E na prática, vayotzienu biyad chazaka, Deus nos retirou do Egito com mão forte, nos trouxe até a terra santa, vayiten lanu et haaretz azot, nos concedendo a terra prometida. Nos diz o Rebbe, daqui nós vemos da Torá, nós temos um precedente, portanto, importante, que a Torá nos ensina, que o clamor judaico, ele sempre produz um efeito, ou seja, quando a situação nos aperta, quando nós sentimos na carne, na pele, o sofrimento da Galut, do exílio, nós devemos clamar a Deus, nós devemos expressar a nossa inconformidade com essa situação, e Deus atende o nosso pedido, Ele ouve o nosso clamor e nos traz a redenção. O Rebbe aqui acrescenta e diz, por mais que é conhecido
um dito dos nossos mestres racídicos, dos nossos rebes. Assim falou o quinto Rebbe de Chabad. Isso também foi repetido num momento muito dramático pelo seu filho único, seu sucessor, o Rebbe anterior, que na realidade não foi pela nossa vontade que nós fomos banidos para o exílio, e por isso também não será apenas pela nossa vontade, só porque nós queremos que sairemos do exílio. Ela birtzon Hashem, tudo é pela vontade de Deus. Mas o Rebbe fala que isso não exclui a possibilidade do nosso clamor. E o Rebbe explica, isso que os mestres racídicos disseram, que não foi pela nossa vontade que fomos banidos para o exílio, não será pela nossa vontade particular, individual, que seremos redimidos. Então isso se refere, diz o Rebbe, quando o que está em evidência é a vontade pessoal e particular do indivíduo. Quando às vezes a vontade particular do indivíduo é distinta e diferente da vontade de Deus. Aval, que fiche Yehudi, o Hadim Kutchaberihu, mas quando um Yehudi está unificado com Deus, então nesse caso, em Loet Retzono Prati, já não existe mais a sua vontade pessoal e particular. O clamor do Yehudi deve vir não apenas pela sua agenda pessoal, pelo seu interesse próprio, mas simplesmente porque ele está unificado com Deus e sabe que para a própria Shekhinah é um sofrimento, a própria Shekhinah, a presença divina, por assim dizer, também está exilada em tempos de diáspora, de galut, não é? Ou como dizem os nossos sábios na ética dos pais, aseret sonok irtsonecha, faça a vontade dele como se fosse a tua vontade, ou seja, que um Yehudi deve se unificar com a vontade de Deus, a ponto que a vontade divina seja a própria vontade dele, que deixe a ser para que ele faça, para que ele, Deus, preencha a tua vontade como se fosse a vontade dele. Ou seja, nós vemos aqui da Mishnah que essa instrução de qual é a postura que um Yehudi deve assumir, que a vontade de Deus seja a sua própria vontade, a vontade do Yehudi, e a vontade do Yehudi é a vontade de Deus. Por isso, nos diz o Rebbe, nesse caso, quando o Yehudi está clamando não só porque esse é o seu interesse pessoal, mas porque ele sabe que essa é a vontade de Deus, que sejamos restabelecidos com o terceiro Beit HaMikdash na Terra Santa, etc. Yesh bekocho shel Yehudi lifol shakadosh Baruch Hu yevatel et hagalut veyavi et hageulah tekef umiad mamash. Então, diz o Rebbe, simplesmente pelo clamor, pelo pedido, pela súplica, pelo grito, o Yehudi tem essa força, ele tem esse poder de atuar sobre Deus, por assim dizer, para que ele anule e cancele o exílio e nos traga imediatamente a redenção, como ocorreu no início da história judaica com o êxodo, a redenção do Egito.